Seja bem-vindo ao nosso vídeo desse sábado que antecede o jogo entre Vasco e Cruzeiro no Caldeirão de São Januário. Lembrando que a procura por ingressos está muito baixa. O Vasco tenta se recuperar das duas derrotas seguidas sob o comando do técnico Álvaro Pacheco, 6-1 contra o Flamengo e 2-0 contra o Palmeiras. São 8 gols em 2 jogos e um abismo estatístico. Uma enxurrada de finalizações do Vasco e o Cruzmaltino pouco criativo, sem poder de fogo para sequer, dentre essa comparação estatística, se aproximar de seus adversários. O Gigante da Colina terá o desfalque de Dimitri Payet, que será reavaliado, mas é muito provável que o francês esteja fora. A gente vai falar muito, neste vídeo, também sobre a situação do Felipe Coutinho e muito mais. Então, antes de a gente começar, para você dar aquela moral, vá lá embaixo, deixe o joinha, não custa nada. E, claro, deixe nos comentários a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. A partida entre Vasco e Cruzeiro em São Januário. Jogo difícil, complicado. O Vasco tem um abismo estatístico contra os seus adversários. O Gigante da Colina não tem criatividade para ter poder de fogo e sofre muito no setor defensivo. Nas últimas partidas sob comando do técnico Álvaro Pacheco, são 8 gols em 2 jogos e mais de 60 finalizações sofridas. E a situação pode piorar contra o Cruzeiro. Joga em casa, joga pressionado, joga também com o ímpeto da torcida de forma negativa, que já cogita a saída do técnico Álvaro Pacheco para um possível retorno de Emiliano Dias. O Vasco precisa pontuar o máximo possível para a gente não ficar próximo da zona da degola. O Gigante da Colina tem 6 pontos na 14ª colocação e, claro, a gente sabe que a paciência do torcedor, a paciência de todos ao redor do trabalho do Álvaro Pacheco, vem se encerrando. E provavelmente, se sair derrotado contra o Cruzeiro, balança no cargo. E com isso, o Emiliano Dias, que nas últimas semanas postou algo com a camisa do Vasco, ainda reside no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, próximo ali ao CT Moacir Barbosa, e a torcida começa a agitar a web falando exaustivamente sobre essa questão envolvendo uma possível volta de Ramon Dias e de Emiliano Dias. Não existe movimentação interna da diretoria para contratar Ramon e Emiliano Dias. Não existe nada para trazer de volta a família Dias. Mas na torcida é diferente. Toda a dimensão das coisas como vem acontecendo parece que a torcida quer sim a volta da família Dias, mais precisamente para agora. Então, queria saber a sua opinião para a gente conversar um pouco sobre esse assunto aqui nos comentários. O que você acha do retorno da família Dias? Se deve demitir o Álvaro em caso de derrota ou se demite hoje para os caras já chegarem amanhã? Enfim, é a sua opinião e é ela que importa. Vai lá nos comentários. Bom, vamos falar sobre a partida de amanhã contra o Cruzeiro. Partida essa que pode também culminar na demissão do técnico Álvaro Pacheco. Jogo difícil, jogo complicado. São Januário com pouca venda de ingressos, mas teremos torcedores presentes, obviamente. A gente sabe que teremos torcedores presentes e já temos a arbitragem definida. Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o responsável pelo apito nesse jogo em que o Vasco busca voltar à vitória. E, obviamente, a gente tem que torcer para o Vasco vencer esse jogo, porque o Vasco precisa pontuar para não fazermos algo drástico nesse primeiro turno, para aproveitar a janela, por exemplo, fora da zona do rebaixamento. Porque se o Vasco está na zona do rebaixamento, numa situação muito difícil, corre-se um grande risco de algumas contratações serem inviabilizadas, com jogadores querendo algo na carreira mais impactante, brigar por uma classificação na Libertadores, por exemplo, e não contra o rebaixamento. Quando se luta contra o rebaixamento ali na tabela, alguns jogadores não querem chegar, não querem esse projeto para a carreira. Então, a gente precisa pontuar o máximo possível para um aproveitamento melhor na janela de transferências. E falando sobre aproveitamento melhor na janela de transferências, vamos falar sobre Felipe Coutinho. Parece que Felipe Coutinho fez, sim, algumas exigências para o presidente Pedrinho a respeito de reforços e parece que Souza e Alex Teixeira podem retornar ao Gigante da Colina junto com o príncipe Felipe Coutinho. A gente vai estar analisando todo esse cenário. O presidente Pedrinho conduz a negociação de forma muito inteligente e profissional. Está muito próximo esse anúncio do Felipe Coutinho com o Cruzmaltino, mas o Felipe Coutinho exige uma equipe competitiva. Quer voltar ao bom futebol, quer quem sabe voltar à seleção brasileira e ao redor dele precisa de jogadores com qualidade para quando Felipe Coutinho necessitar entregar desportivamente dentro de campo. Isso é muito importante, não só para o Felipe Coutinho, mas para o atual elenco também. Para inúmeros jogadores que estão tendo uma performance muito abaixo, a confiança pode voltar. Mas eu venho aqui criar um alerta. Já falta menos de um mês para a janela de transferências, então faltam alguns dias. Tem que mandar embora de alguma forma alguns jogadores, rescindir contrato amigável,
tentar emprestar alguns atletas para você abrir um espaço propriamente no CT. O elenco do Vasco é um elenco enxuto, então precisa-se de espaço na folha salarial, precisa-se de espaço físico também no elenco. Então o elenco vai ficar enxuto, inchado, e vai ficar muito complicada uma gestão de elenco recheada de jogadores, triplicando jogadores em cada posição, por exemplo. Então, presta atenção, Pedrinho, diretoria do Vasco, está na hora de fazer a limpa para vocês irem ao mercado e saberem exatamente as lacunas que são necessárias para contratar, para você não ter aí essa discrepância ou até mesmo esse volume de jogadores numa mesma posição. A movimentação precisa ser feita agora. Rapaziada, eu quero saber a sua opinião. Para Vasco e Cruzeiro, não esqueça de nos seguir. Vai lá nos comentários, deixa o like para dar aquela moral. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.